Fala galera, mais um Papo à Vista, o podcast da Rentalize. Dessa vez estamos aqui com a Fernanda, da People, empresa de consultoria, empreendedorismo e transição de carreira. Um papo muito legal que com certeza fará você repensar a sua vida. Olha, aproveita, já curte, manda para aqueles seus amigos e amigas e marca eles nos comentários, porque esse papo tá incrível. Fala pessoal, mais uma terça-feira, mais um episódio do Papo à Vista, sempre uma história de empreendedorismo muito bacana para você, e eu já vou começar dando um recado para você. Eu não sei que hora você está assistindo esse episódio, mas eu sei que se você tiver com fome, o parceiro ideal para isso é o Paulistinha Delivery. Das 10 da manhã às 3 da madrugada, é o seu lanche do almoço, da tarde, da noite, da madrugada, é o melhor da cidade. São 9 lojas espalhadas pelo Brasil e é o nosso patrocinador aqui. Ou seja, se você falar que viu no nosso programa, a entrega é grátis. Valeu? Paulistinha Delivery, o melhor da cidade e o melhor do Brasil já, porque tá pelo Brasil inteiro, né, Gil? Fernando, já quer que traga um pra você, já que você tá grávida, já tá com desejo já? Não quer que o filho nasça com cara de Paulistinha, né? Paulistinha, hein? Adoro, realmente é muito bom. É muito bom, né? Muito bom, maravilhoso. Qualquer coisa lá é excelente. Excelente. E o Gil puxou um gancho aí, você tá grávida, né? A gente já vai começar falando sobre empreendedorismo ou sobre gravidez? Sobre empreendedorismo. E qual que é, Fernanda? Bom, a gente vai falar da People, claro, a gente já te apresentou aqui no começo do programa, mas eu queria pegar um gancho, então, com relação à gestão de empresa e gestação de mãe, porque são coisas muito similares se você for olhar. Sim. Que é toda a preparação, toda a expectativa, o aprendizado, o ensino, né? Tem uma relação, você planejamento, tem... né? Planejamento, Ou você não, tem... né? Eu não planejei. Mas tem alguma coisa, assim, que a gente possa criar, conceber uma empresa e uma vida, uma criança? Nossa, excelente correlação. Gestão e gestação, inclusive, é um tema que a gente aborda em muitos momentos quando fala com o público feminino. Por quê? Porque o nosso foco hoje de atuação são com mulheres que estão à frente de negócios e das suas organizações. E elas acabam, muitas vezes, tendo que fazer um papel que, via de regra, é mais masculino, como de tomada de decisão, de liderança, treinamento, qualificação, pensar em expansão, pensar em decisões mais de nível estratégico mesmo. E o que é o natural da mulher? É justamente ter mais facilidade, mais habilidade para a parte da gestão. E aí, nesse momento, a gente faz essa correlação com o processo de gestação. Porque, realmente, a sabedoria é tamanha que a gente tem um tempo para acostumar com essa ideia, né? Até para acostumar com a ideia mesmo, porque às vezes é planejado, às vezes não, assim como os negócios. Muitas vezes as pessoas empreendem por oportunidade, mas aqui no Brasil a maioria empreende por necessidade. Verdade. E eu acredito que, da mesma forma, a questão de ter um filho... às vezes também não é tão planejado assim. Tem gente que quer muito, mas não consegue, né? Ou tem gente que não quer e de repente a coisa acontece. Mas o fato é que a gente pode sim correlacionar os dois momentos, porque tem a ver com planejamento, tem a ver com tempo de maturação. Eu gosto muito de enfatizar que quando a gente fala de gestão, precisa de dar o tempo para as coisas acontecerem. Então, uma coisa é você planejar, e eu sou uma defensora do casamento entre planejamento e execução, mas uma coisa é planejar e a outra coisa é dar o tempo para que a execução aconteça, para colocar aquilo que você aprendeu ou desenvolveu em prática, e a partir disso, da prática, vai colocando os ajustes, né? Vai ajustando a rota, vai ajustando o modelo de negócio, vai trazendo novos insights, novas ideias, buscando novos caminhos, mas que no planejamento, efetivamente, a gente não consegue ter resposta para tudo. É verdade. E eu acredito que na gestação deve acontecer por aí, né? É interessante, porque na gestação, né, pô, tenho 2 filhos, né, e vi minha mulher aprendendo com o primeiro, né, na prática, né, a água bateu na bunda e você tem que se virar, né, e às vezes é assim no negócio também, né. Sim. Você não conseguiu se planejar ou não sabia, né, e aí as coisas vão acontecendo, você vai aprendendo para apagar fogo, né? E eu acho que o empreendedorismo no Brasil é muito assim também, né? Porque as coisas mudam demais, tudo é uma novidade para o empreendedor, principalmente na parte fiscal, né? Então o cara vai fazendo, fala assim, pô, vai ter uma declaração para fazer. Qual que é o prazo? Amanhã. Amanhã. É bem isso Não mesmo. tem 9 meses para se planejar, para fazer essa declaração. Não tem, amanhã. E a People, ela vem, você falou sobre mulher, ela vem ajudando muitas mulheres a
transição de carreira, a modelar o seu próprio negócio, né? Tem alguma coisa nesse sentido que você pode passar pra gente, ou até pra inspirar o nosso público feminino, né? Sim, eu acredito que antes de até de falar das nossas soluções, é importante falar do porquê a gente faz. Legal. E essa é uma das vertentes do nosso trabalho, né? Falar sempre de estratégia, de resultado e de propósito. Mas não um propósito nesse sentido muito amplo da coisa, um propósito na prática, algo que faça sentido. E a gente faz o que faz hoje, claro que essa frase, né, que eu vou dizer aqui, ela não veio assim, nossa, hoje eu acordei e essa frase está pronta e acabada. Ela foi fruto justamente desse processo mesmo. Mas tem a ver com fazer com que as pessoas vivam uma vida com sentido. Nosso objetivo é fazer com que as pessoas... fazer não, claro, mas inspirar, sabe? Incentivar, melhor dizendo. Incentivar as pessoas a viverem uma vida com sentido. De que forma? Usando seus dons e talentos. E aí o nosso território para trabalhar isso são nas carreiras e nos negócios. Que é a nossa área de paixão, nossa área de atuação e de expertise e aquilo que a gente vive também. Então, para que isso aconteça, a gente trabalha em 3 vieses, né? Com as nossas clientes, prioritariamente, são mulheres. Hoje não começou assim, mas com o tempo a gente foi identificando onde que a gente tinha melhores entregas, onde a gente tinha uma conexão maior com as clientes e acabou que hoje a gente está muito mais voltado para esse público feminino. Mas existem 3 etapas importantes. A primeira delas é quando a pessoa está insatisfeita com a carreira. Ela, às vezes, nem sabe o que ela quer, mas ela sabe que ela não quer mais aquilo que ela está fazendo. Pelo menos já é metade saber do o que caminho. Você não quer, é um bom começo. Ótimo, já está ótimo. E aí a gente tem uma primeira frente de atuação que é para preparar para essa nova atividade profissional, certo? Que é o que a gente chama, assim, popularmente da transição de carreira. Mas é legal até enfatizar que o adequado seria falar transição profissional, porque tudo que a gente faz ao longo da vida profissionalmente compõe a nossa carreira de forma geral. Verdade. Então, o primeiro passo é esse. Por quê? Para que ela tenha uma vida mais satisfeita, com mais sentido, mais realização, sendo remunerada com a qualidade de vida, né, respeitando os valores e o momento de vida que ela está. E aí tem um segundo público que a gente atua com muita propriedade, que são das profissionais liberais que querem se entender como negócio. Elas já atuam, elas não estão começando no mercado, já tem clientela, já tem um nome, mas ela ainda não se entende como negócio porque elas não foram preparadas para isso. Eu, por exemplo, minha formação em publicidade e em direito. E em nenhuma delas a gente tem nada que fale sobre como fazer a gestão de um escritório, de uma agência hoje, Verdade. de tantos outros modelos de negócio que essas atividades permitem ter. Então, a gente tem uma atuação muito grande para isso e aí, por fim, para as mulheres que subiram um pouco o nível e estão à frente de uma organização. Né? Pode ser uma instituição, pode ser uma empresa, pode ser... ela começou ali como uma médica, uma dentista, hoje ela tem uma clínica, hoje ela tem uma empresa, um escritório grande, e aí ela tem que treinar, liderar, contratar, tomar decisões, pensar em expansão, fazer parceria, fazer negócio com outros players. Então, veja que é uma trajetória, né? Tem até uma correlação entre uma coisa e outra, mas a nossa premissa, Júlias e Gil, é sempre trabalhar antes do negócio a pessoa. Então, esse é o nosso lema, sabe? Demais assim, isso. antes dos negócios, pessoas, e por isso que o nome da empresa é People, fazendo essa alusão à sonoridade de pessoas no inglês mesmo, para ser de pessoas para pessoas. É uma empresa familiar, a gente passou por todas essas etapas, então a gente conhece um pouco das dores e das delícias de cada uma delas, né? De cada uma dessas facetas aí que eu falei. E esse é o nosso viés hoje, mas sempre voltado para aquele propósito inicial de instigar as pessoas a fazerem uma coisa que vale a pena, sim. Demais. Uau! Consegui linkar um monte de episódio que Oba! você às vezes fez sozinho, né? Não é? Pensei a Não mesma é legal? coisa, Eu cara. pensei na Fran, do Lacinho, quando ela fala de você profissionalizar a mulher que ainda não tem um negócio bem definido, a profissional liberal, né? Que ela dava os cursos lá para as pessoas que querem se profissionalizar. Sim. Pensei no Júlio Bravo. Pensei também, sabendo o quê? Ela falou sobre primeiro quem... Exato, Depois a gente o falou quê? isso no episódio da Brothers. Da Brothers e é. com o Daniel, que, bom, não sei se foi ao ar ou não. Enquanto a gente tá gravando, ainda não foi ao ar. Mas ele falou... E é legal isso, né? Porque você percebe, primeiro quem, depois o quê. Então, Isso. primeiro pessoas, né? É legal que todo mundo que fala sobre empreender no Brasil, ser empreendedor,
ele cita algumas coisas que sempre se repetem, né? E aí você vai focando, fala assim, bom, o cara tem que estar ligado nisso, quem quer empreender tem que estar ligado nisso. Você vai fazer uma parceria? Escolha quem, não é nem o quê, né? Verdade. Você tem que saber o que vocês vão fazer. Assim, qual que é o seu dom? Aí isso eu ouvi de você também, né? Qual que é o seu dom? Aperfeiçoe ele. Não precisa pegar o que você não tem de dom. Se você não tem aquele dom, procure alguém que tenha e se una a ela, né? Então, as coisas vão se encaixando. Pô, fica legal demais as dicas pra quem tá começando agora ou pra quem já começou, né? E ainda tá perdido, né? Que é o que você faz aí, né? Focado em mulheres. Exatamente. Mas eu gostei demais. Eu não confesso pra você que eu não te conhecia, né? Não conhecia a sua empresa. E aí, a hora que a gente chegou aqui, o Júlio me falou, falei, pô, super legal. É super legal. E... É porque você não é mulher, cara. Então, mas se eu soubesse Você se eu soubesse pode fazer uma transição de dela, carreira. Não, então, mas aí não é transição de carreira, bem, né? não, se eu conhecesse antes, eu tinha colocado você em contato com a minha esposa quando a gente abriu aquela loja de sapato, e tal, porque a Ana, a minha esposa é servidora pública, né? E a gente ela tentou empreender e tal, e a gente acabou fechando a loja um tempo atrás, né? Mas ela não conhecia nada do sistema, e eu tô muito tempo no empreendedorismo, conheço um pouco. Mas de mulher pra mulher, Marisa. Mulher pra mulher é mais fácil, né? É mais fácil o aprendizado, né? Que o homem é chucro, E ela tem metodologia também. Sim, exato. Exato. Né? Metodologia, Lidando com... exato, é isso aí. E pegando um gancho, então vamos lá. A sua esposa estudou Direito, trabalha no funcionalismo público e tentou empreender. Tentou não, empreendeu. Empreendeu. Só que os percalços que ela passou, qualquer um passaria. Com certeza. Né? Não é porque ela é mulher e de direito. Só que potencializa porque ela não veio do mercado, né, do comércio e tal. Potencializa. E a gente acaba tendo um nível, uma estatística de muitas empresas que acabam fechando por problemas como esse. Né? Não necessariamente porque o negócio era ruim, mas por outros fatores. Tem cases assim que você pode compartilhar com a gente? Nossa, inúmeros. Que passou por você e... eu gosto sempre de falar exatamente isso, sabe? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas foi por conta da crise ou porque o negócio não era promissor, já tinha muita gente, já estava saturado. Não necessariamente. A gente já atendeu vários negócios que, primeiro, a pessoa não via sentido no que ela estava fazendo. Isso é um agravante, porque os dias desafiadores, eles vão acontecer. E eles vão acontecer para todo mundo. E aí chega, por exemplo, um contexto de pandemia. Eu acho que tem excelentes exemplos do que a gente viveu nesse processo. Teve até uma iniciativa que a gente fez em parceria com outros amigos, chamado Movimento Reinvente, que foi um movimento gratuito para a gente poder levar o nosso conhecimento para os negócios que foram impactados em nível Brasil. Que legal. No início da pandemia. Então, a gente trouxe palestrantes assim, nacionais, gente que a gente fala assim, nossa... A gente tá um WhatsApp de distância desse povo, né? No Instagram. Vamos perguntar. E muitos deles toparam, sabe? E trouxeram conhecimento para as pessoas que simplesmente não sabiam como ajustar a rota. Pensa numa loja física, né? A gente trabalha muito com a área de serviços, mas quem tinha loja física e teve que fechar as portas... Puxa, então aí você une. Se a pessoa estava fazendo uma coisa meio que sem muita vontade... sem muita intenção, sabe? Assim, eu fiz porque... Arrastado. De repente alguém colocou um dinheiro ali, ou eu tive uma promessa de que aquilo ali ia ser super promissor, mas eu realmente não estava conectada com aquela iniciativa. Vem um baque como esse, eu vi várias pessoas desistindo assim. Sim, na hora. Era o empurrão que ela precisava. Era o incentivo, ao contrário. Era o incentivo. Exatamente. Outra coisa, você precisa se reinventar, né, no sentido bem prático da coisa mesmo. E muitas vezes, quem está na linha de frente, o dono, a dona, precisa tomar decisões maiores. Só que a pessoa também está sentindo. Se a equipe estava sentindo o baque do tipo, nossa, o que vai acontecer agora? O dono também. E aí eu via muito assim, as pessoas querendo tomar as decisões sozinhas, sabe? E a gente falava... para as nossas clientes, falava também nesse movimento que a gente chegava, né, em muitas outras pessoas, você não precisa tomar decisão sozinho, certo? Você não precisa estar sozinho, chama a sua equipe. Por quê? Porque é aquilo que a gente estava falando no início. Se eu tenho uma predisposição, por exemplo, mais para a área financeira, ou mais para o marketing, ou mais para processos, eu vou tender a fazer mais daquilo. E que bom se eu fizer mais daquilo, porque eu tenho chance de ser melhor, de performar bem, fazer disso um diferencial e trago pessoas melhores para compor as outras áreas.
Só que na hora do vamos ver, a hora que você tem um contexto de crise, ou que você, de repente, né, tem essa parte assim, nossa, a gente tem que reinventar o negócio, do jeito que tá, não funciona mais. O que funciona? Então, às vezes, trazer a equipe, e aí a gente via muitas pessoas com o desafio da liderança, de não saber como falar, de não saber nem qual era o desafio. Porque você traz aqui, a gente senta nessa mesa, pessoal, vamos pensar aqui como é que a gente soluciona este desafio. Qual que era o desafio? Às vezes o dono, a dona, no nosso caso, principalmente, não sabia dar nome para aquilo. Não sabia nem o que priorizar, sabe? E também não sabia para onde ela queria ir. Também não tinha clareza. Eu tenho um problema. Qual é o seu problema? É o seu problema? O meu problema é que eu não sei o meu problema. São muitos, É sabe? muito, é muita coisa. Acho que é tanto problema que a pessoa não sabe o que não resolver sabe. primeiro. E assim, o que eu sempre recomendo, por que eu falei até do pilar da estratégia? Eu via muitas pessoas, assim, desesperadas, claro, né? Preocupadas, não só no contexto de pandemia, mas o que é muito comum? As pessoas se preocuparem diretamente com comunicação. Então eu preciso, não necessariamente vender mais, mas, por exemplo, chegar num novo mercado ou fortalecer um posicionamento. Tá, o que eu penso em primeiro lugar? Eu vou enfatizar a minha comunicação. Aí eu já vou contratar agência de cara, eu já vou fazer isso, já vou fazer aquilo e tudo mais. Só que, às vezes, essa pessoa não sabe para quem ela está falando, com quem ela quer falar e o que ela vai falar. Qual que é a mensagem? Qual que é o resultado que eu espero disso? E muitas vezes, quando as pessoas empreendem, você trouxe o exemplo da esposa dele, né, que certamente tinha muita vontade, tinha paixão pelo negócio, vontade de fazer acontecer, mas às vezes a gente não vai ter conhecimento de tudo e tá tudo certo. Só que quando se trata de um negócio iniciante, muitas vezes você tem que fazer um pouco de tudo. Umas coisas você sabe, outras coisas não. E é muito desafiador quando a gente não tem a clareza, primeiro, do que é o negócio. Então, se você chega muito preocupado, por exemplo, com estrutura física, as pessoas, né, nossa, eu vou investir num baita projeto arquitetônico, sim, decoração, num logo maravilhoso aqui e tudo mais, e vou investir super na comunicação, mas se eu não tenho um direcionamento do que é o meu negócio, quem é meu cliente ideal, qual é o meu diferencial e onde eu quero chegar, às vezes você faz muitos investimentos que não surtem efeito e prejudicam o fluxo de caixa do negócio. Você não vai converter, né? Você não só isso. Não só isso, além de você impactar ou empatar muito capital naquilo, você ainda comunica de forma errada. Tinha um restaurante em Cuiabá que eu particularmente olhava pra ele e falava, é caro. E todo mundo tinha a mesma impressão. E aí você ia lá e não era tão caro. Então o erro foi de quem? Dele, de comunicar e de criar uma logo, de criar uma estrutura tão imponente a ponto de afastar as pessoas. As pessoas acham que aqui é caro, mas não é. Mas o erro não são delas. Sim. O erro é seu que colocou essa imponência toda. Depois quer fazer, não, agora eu quero fazer promoção, tal. Almoço executivo. Aí você começa, aí dá um exatamente. nó na cabeça do cara que ia lá por causa de status, falou, pô, agora tá tendo almoço executivo, não vou mais. E o que tinha medo de ir, fala, eu já não ia, agora que baixou o preço deve ter caído a qualidade, agora que eu não vou. Pronto, é uma bagunça. Sim, Louco isso, mesmo. né? É isso mesmo. Esses são, assim, alguns exemplos que a gente percebe, então eu acredito que seja importante a gente ter muito cuidado, sabe? Quando fala assim, esse negócio aqui não prosperou. Porque às vezes é mais fácil a gente falar que foi por um motivo externo. E realmente, Júlia, isso que você trouxe, a gente sempre fala do viés da autorresponsabilidade. Né? A gente não precisa saber tudo, não precisa ter resposta para tudo, mas quando se trata do nosso negócio, é nossa responsabilidade, sim, muitas vezes, traduzir algumas coisas para o cliente. Quando você trabalha com uma coisa muito técnica, o cliente não tem obrigação de entender a questão da entrega de valor, né? Muito se fala, vocês devem ter entrevistado várias pessoas que falam sobre gestão, sobre entregar valor, fazer over-delivery daquilo que você faz e tudo mais. Mas não adianta eu investir um monte, falar, nossa, aqui vai ter essa caneca, esse copo, esse lustre, isso mais, e a pessoa não percebe valor. E a pessoa certa. Então, tem muita gente que investe e que faz uma série de investimentos sem saber quem é o meu cliente ideal. Que é aquele cliente, né, para quem eu vou vender, que vai entender a minha proposta, que vai se conectar com a minha proposta, que vai ser um promotor da minha marca, que vai ser um fã e que também vai pagar, que obviamente o negócio precisa disso.
Ai, eu já ia sair aqui do... Já saí, já voltei. O negócio precisa disso para se manter, obviamente. Senão ele seria alguma outra coisa, né? Que não um negócio. Mas, às vezes, a gente não tem clareza. E aí acontece muito disso. Dessa bagunça em termos de gestão, de tomada de decisão. Porque a tarefa principal, que é de entender do modelo de negócio de forma estratégica, não foi feita. E eu quero até aproveitar esse espaço para disseminar a importância disso, sabe? Porque isso vai fazer com que muitos negócios se perpetuem, fiquem firmes no mercado, mais pessoas continuem sendo beneficiadas por conta dessa geração de emprego e renda, mais empreendedores, né, também sintam que está fazendo sentido o esforço, porque, gente, empreender, vamos combinar, é uma função. Tá louco. É difícil demais. A gente fala sobre isso, né? E o nosso público, bom, falando sobre conhecer o nosso público, acho que o nosso público é o que consome empreendedorismo, né, Gil? Sim, com certeza. Com certeza. Falamos direto sobre isso e é difícil mesmo entender os problemas e tentar conciliar com o pilar de estratégia, igual você está falando. Geralmente a gente vai no deixa a vida me levar, né? E não consegue entender as coisas. Mas como que você começou, né? A gente tá falando sobre o que fazer, né? Mas como é que você começou? Como é que você viu que isso era o seu dom, por exemplo? Foi um negócio familiar? Ou da onde que surgiu? Da onde que saiu Vou essa ensinar as história? Sua mulheres. mãe te contratou ou você contratou sua mãe? Vocês não tinham mais pra onde ir. Vamos resolver aqui entre nós. Estamos aqui em casa, vamos ensinar os outros, né? Vamos, né? É muito legal essa pergunta, porque remete a uma jornada, né? Uma trajetória. Eu venho de uma família em que todo mundo era da área jurídica. Então, eu cresci escutando só juridiquês. E aí, parece que não tinha outro assunto. Então, qual que era a minha alternativa? Ou eu aprendi aquilo, ou eu não me sentia pertencente, porque eu já tinha umas ideias meio diferentes, né? E aí, eu falei, gente, eu vou ter que estudar esse negócio aqui, porque tá meio estranho. Pra processar meus pais. Não é do nada. Adorei. Vou incluir essa agora. Eu vou processar meus pais. E aí eu tinha assim uma vontade muito grande de conhecer o mundo desde nova. E aí eu fui influenciada por um colega de uma escola de inglês. Ele era super novinho, também fui adiantado na escola, então com 16 anos eu estava lá no 3º ano. E ele fez um intercâmbio e fez uma parceria com uma escola no Canadá. Eu falei, beleza. Vou pra lá. Dos meus Inventei. Pais. Inventei, não sei de onde que eu tirei isso, mas essa foi uma influência bem positiva, que ele era empreendedor, com 17 anos, estava à frente de um negócio e tinha firmado essa parceria, então já tinha ido antes testar, né? Via que não era barca furada, que a coisa era séria. E eu fiz um intercâmbio super rápido, assim, de um mês. Em Cuiabá, isso? Não, na escola. A escola em Cuiabá. A escola em Cuiabá. Tá. E aí o Canadá. intercâmbio em Toronto. Tá. E aí eu fiquei um mês, mas parecia que eram 6 meses. E lá eu fui muito impactada por ações de comunicação de forma geral e eu sentia que eu me emocionava com aquilo, sabe? E a hora que eu voltei, eu falei, ok, calma, fiquei emocionada. Empolguei aqui. Ia bater aqui no negócio. Eu falei, bom, vamos fazer o seguinte. Eu voltei decidida a cursar publicidade e propaganda. Porque aquilo mexia com os meus sentimentos. Mas eu ia ficar com aquela pulguinha atrás da orelha do tipo, mas e o direito? Seu pai deve ter ficado feliz, né? Ai, ficou, né? Foi patrono, não sei o quê. Eu fui comissão de formatura, pensa. Se envolveu mesmo. Me envolvi mais ou menos, mas assim... Porque nem fiz OAB. Porque quando eu terminei, eu já sabia que não era, sabe? Então, foi muito importante. Eu acredito que esse seja um ponto legal para compartilhar. Porque eu passei pelo processo, vivi a jornada... E ali eu tirei a minha conclusão de que não era o meu ambiente, que ali eu teria um talento desperdiçado. E hoje essa coisa que a gente tem de incentivar as pessoas a usarem os seus dons e talentos é muito forte. Acredito porque eu passei por isso, de sentir a dor, de falar, gente, aqui parece que você primeiro descobriu o que não gostava. Inócua. O que não gostava. O que não fazia sentido. Depois do pra mim. 5º ano de direito, falou assim, realmente eu não gosto. Deu pra ter certeza na agora. Na verdade, eu fiquei sabendo um pouco antes, né? Mas teve aquela pressão do tipo, não, o negócio finaliza, não é assim. termina o que você começou. Isso, exatamente. Conheço. Você tá... Que no Acho final, que você conversou com meu pai antes. No final você vai usar isso de alguma forma.
E usei não é mesmo, desperdiçado, sabe? exatamente. E eu fui... Aí, com 19 anos, eu entrei numa empresa que trabalhava com muitos negócios. E nessa empresa, inicialmente era para eu trabalhar na agência de publicidade, como atendimento, e eu nunca fui para essa agência. Isso foi uma maravilha que aconteceu. Porque eu tinha intercâmbio, eu tinha inglês, eu tinha outros cursos, que eu sempre gostei, assim, de estudar coisas diferentes. E aí acabou que eu fui trabalhar na área de negócios, olhando para todos os projetos dessa empresa com esse olhar de negócio, que é o olhar do marketing, puramente falando, né? Que vai muito além da publicidade. E aí eu me apaixonei por aquilo. Então, eu fui conhecer o marketing na prática. E aí, nisso, eu conheci negócios de vários segmentos em Mato Grosso, fora de Mato Grosso, né, no Brasil, e fora do país. Então, com muito pouca idade, eu conduzia missões internacionais para outros países, levava empresários, participava de negociações, via feiras na China, em Londres, nessa empresa. Que massa. E aí, nisso, chegou um momento que eu fiz um planejamento, ó, você vê, né, como que as coisas são, sem ter muita noção, tá, de que eu estava fazendo aquilo passo a passo na época. Só que antes disso, eu tinha empreendido com uns 17 e eu não fazia ideia que existia um termo chamado empreendedorismo, porque eu não tinha referência disso em casa, né? Então, só um capítulo antes. E eu fazia todo o script de colocar preço, colocava uns preços super altos na época. Só assim, por que não fazer... Uma vez meu filho foi vender brownie, e aí acho que era 2, 3 reais. Aí ele falou, pai, por que a gente não põe 100 reais logo? Porque, tipo, eu vou vender, tem que vender 10. E ele, acho que tinha 4 anos. Eu falei, filho, porque por 100 reais ninguém vai comprar o brownie. Por que não, pai? Eu vendo 2 desse aqui, eu já tô rico. Nossa, vamos treinar esse menino, Como gente. que eu não tive essa ideia? Vou contratar ele, tá contratado. Muito legal. Então, primeiro eu tive essa experiência, que daí o que eu fiz? Eu vendia aquilo que eu sabia fazer. E nem era, assim, grandes coisas, sabe? Grandes coisas no sentido de que, nossa, eu tinha uma letra bonitinha, nem era uma... Não, eu vou fazer escrita para convite. E aí a gente fazia encomendas de biscuit e tudo mais, sem saber fazer o biscuit. Pegava a encomenda, fechava o contrato. Terceirizava. E aí saía correndo na melhor professora de Cuiabá, falava, pelo amor de Deus, me ensina a fazer isso aqui. E aprender a fazer. Cola em mim. Sim, cola em mim. Sou especialista. Sou especialista. Sou especialista. Quando eu entrei nessa empresa, que daí eu comecei a ter acesso à parte prática, né? E a ver os negócios maiores mesmo acontecendo, as dores, as delícias, como eu disse no início. E também eu fui vendo que aquilo mexia comigo. Falei, bom, agora esse aqui é o meu lugar. É disso que eu gosto. E aí eu comecei a estudar fazer outras pós-graduações em gestão de negócios, em marketing e por aí vai. E aí chegou um momento que eu fechei o meu ciclo, estava falando para vocês do planejamento, né? Fiz um planejamento, fiquei ali um tempo, fechei o ciclo, fui atender em outros negócios no mercado, viver outras experiências, atender pelo governo, atender pela prefeitura, sabe assim, ter olhares diferentes das coisas. Até que chegou um momento, a minha mãe, ela era servidora pública, ela aposentou há uns 3 anos, só que ela sempre teve uma visão de se antecipar às coisas que estavam acontecendo. Então, 5 anos antes de se aposentar, ela foi fazer a primeira formação em coaching dela. Só tinha ela ali perdida da área jurídica na época. Mas ela também já tinha tido uma empresa, já foi administradora, já teve empresa, já fechou empresa, já foi sócia de amiga. Então, ela também já tinha, né, uma bagagem. A bagagem legal dela. Couro duro. E sabia que ela não queria mais. A hora que ela findasse ali o processo dela como servidora pública na parte jurídica, que ela não queria mais continuar aquilo. E aí eu falei, bom, a gente tá aqui, né? 2015, um ano super favorável que tava para inventar alguma coisa, só que não. E aí a gente começou a conectar o que a gente sabia fazer e já tinha de repertório. Então eu ia começar um negócio, mas eu já tinha uma jornada por trás disso. E a gente uniu, assim, no início a gente uniu a consultoria com o coaching. E aí, com o tempo, até me envolvi com outro negócio depois, voltei, casei, fiz uma pós muito louca que parecia que ia sanguessugar você de tanto conteúdo na ESPM no início. Eu falei, gente, esse povo tá louco, a gente vai ficar aqui até o infinito só para terminar essas aulas aqui, que é muito conteúdo. Muito intenso. Muito intenso.
E tudo isso aconteceu ali entre 2016 e 2017. Aí depois a gente realmente focou no negócio. Falamos, não, vamos colocar nossa energia aqui. Eu vim primeiro com mais tempo, né, e dedicação para isso. Depois ela se aposentou de fato do Tribunal Eleitoral e veio se dedicar mais tempo. Ela já estava, mas ela, né, não tinha... O tempo de dedicação era menor por um motivo muito simples, que ela estava no outro trabalho dela. E aí, com o tempo, a gente foi testando, viver uma série de coisas. Então, essa jornada que eu falei para vocês, de chegar hoje nesse público, nesse propósito, nessa clareza que hoje a gente tem, foi fruto de toda essa jornada percorrida. Você não caiu, né, de paraquedas. Foi uma jornada que você vivenciou, construiu. Sua mãe vivenciou, exatamente. E a autoridade de lidar tão bem com o público feminino também vem disso, né? Dessa bagagem toda que vocês... Qual é o maior cliente de vocês? Maior? Ou, não sei, mais expressivo, que você possa falar, é claro, porque tem cliente às vezes que você não pode falar. Quase nenhum. Guardados as 7 chaves. Olha... A gente tem empresas... Bom, eu vou falar de um movimento que foi muito legal ter atendido, que é o Agroligados. Massa. Porque ali foi, assim, a reunião de uma série de mulheres, né? Várias mulheres que queriam estruturar um movimento como negócio. Isso, assim, foi muito interessante pra gente. Viver essa experiência com elas e saber que hoje elas estão atuando em nível nacional e tem até a ponte internacional. E ver também o desenvolvimento que elas tiveram como profissionais, sabe? De ver hoje o perfil de liderança, de ver hoje elas assumindo, exatamente. Nossa, vai fazer uma palestra e vai e fala com clareza, com propriedade, e saber que o nosso trabalho de desenhar aquilo como negócio, um movimento, né? Mas que é uma organização, por isso que a gente fala mulheres que estão à frente de organizações, mas começou com esse olhar delas, com essa importância de falar, não, a gente tem que dar uma cara para isso, estruturada, organizada, estratégica, para a gente também não entrar em barca furada, porque quando você fala de grandes empresas ou de grandes movimentos, as pessoas recebem umas propostas meio tentadoras, né? Todo mundo quer chegar junto, quer se aproximar. Então, você tem que ter critério para saber isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido, com esse eu me associo ou não. Então, esse é um exemplo muito legal pela abrangência, sabe? Pelo nível que elas chegaram. Mas a gente tem outros clientes de várias áreas. Hoje, a maioria dos nossos clientes estão fora de Cuiabá. É mesmo? Então, a gente tem muito mais clientes que não estão aqui. Tem clientes, inclusive, fora do país, sabe? Que estão fazendo outros negócios. Tem uma cliente nossa que está nos Estados Unidos agora. Só que é brasileira, mas tá lá. E a gente tem 3 já lá. Que maneiro. É bem bacana. E sempre com esse olhar. A pessoa pega o que ela tem de melhor. Nesse caso, são 3 profissionais liberais. Só que uma delas está abrindo um negócio mesmo. E vai fazer uma ponte de empresas brasileiras que vão vender nos Estados Unidos, sabe? E aí ela vai criar uma empresa para isso, unindo produtos e serviços. É genial, assim, o projeto. E as outras são profissionais liberais que elas estão muito bem posicionadas para o público de lá. Que é, às vezes, o público imigrante. Então, a pessoa sempre associa um pouco da história dela com o que ela vai entregar também, né? Tem empreendedoras não, hoje eu falo mais empresárias mesmo. Mas tem uma cliente nossa que era uma advogada. Ela chegou em 2019, desesperada, perdida, era quase uma equipe. Ela, uma irmã e mais um abençoado que trabalhava com ela. Bem enxuto. Bem enxuto e assim, desesperado. Então, em 1 ano de trabalho, ela mudou de sede, ela está com o dobro de estrutura física. Hoje ela tem mais ou menos umas 12 pessoas na equipe dela, está abrindo um outro negócio para que a parte da produção fique, sabe, assim, em um outro espaço físico e eles consigam abarcar outras soluções. As metas de faturamento delas são super altas e foram batidas ano passado em julho, no meio da pandemia. E aí, hoje, elas estão desenvolvendo novas soluções, porque o movimento que tem acontecido muito com essas clientes a gente estrutura o negócio, deixa o negócio operando de uma forma mais redonda, certo? Sempre a partir dela, depois da liderança que a gente chega na equipe. E aí, depois disso, chega um momento que essas pessoas têm os próprios projetos.
Aí ela quer se ver como negócio, como produto. E aí vem o desenvolvimento ou de um curso digital, ou de uma palestra, de um workshop que ela possa fazer, sabe? Sim. Então, agora a gente já está chegando nesse nível com muitas dessas clientes também. Então, enfim, tem Não é várias fraca histórias não, aí. Não é Como é que fraca, você não. vende seu produto, na verdade, sua consultoria? Você é tailor-made, é pessoa por pessoa, mulher por mulher? Ou ou é Instagram, redes sociais? Então, como é que funciona isso na sua empresa? Olha, eu vou te falar uma coisa que é muito legal, que acontece com a gente. A gente recebe muita indicação. É um, assim, Boca a boca. boca a boca. É impressionante. Hoje, tem alguns clientes que vêm pelo Instagram, sabe? Por exemplo, ano passado eu fiz alguns trabalhos de gravação de conteúdo, gravação de aulas para clientes que viam no Instagram, gostavam do jeito que eu falava, da minha cara e tal. Falaram, não, eu quero que você faça. Beleza. Fiz 3 projetos nesse sentido. E aí, isso foi legal, que eu tô agora fazendo parceria com o pessoal lá do meu sucesso, da ESPM, para poder levar Que massa. O conteúdos nesse meusucesso.com sentido. é do Flávio Augusto, né? É, a plataforma, exatamente. o dono do Orlando City. Exatamente. Mas isso foi despertado porque alguém me viu no Instagram. Mas isso é minoria, sabe, Gil? A maioria dos o boca a clientes boca. vem por indicação, pelo boca a boca mesmo, ou por recompra. Então, a gente, como a gente tem aquela questão de se conectar com a pessoa, de cuidar primeiro dela e depois do negócio, o nosso vínculo, ele acaba sendo muito forte. Então, é muito fácil de depois a gente entender o que ela precisa para desenvolver ou novas soluções, e quando não é da nossa praia, digamos, a gente também é muito claro de falar assim, ó, agora é o momento de você buscar isso, a nossa sugestão é essa. Então, a gente leva muito a sério, assim, aquilo que é nosso e aquilo que não é. E as pessoas gostam disso, porque elas sentem que elas estão, assim, sabe, montando um time mesmo. Fala, nossa, isso aqui tá junto. Ela Sim. tá pensando... Comprometida. tá pensando como se o negócio fosse dela mesmo. Agora, ano passado mesmo, eu sugeri para uma cliente que era o momento dela viver uma experiência fora do estado. Falou, ó, participa de uma imersão, vai para São Paulo se você puder, leva os seus líderes, sabe? Para você ver o tipo de palavra que eles falam. Nem fica tão preocupada em absorver todo o conteúdo. Mas olha a estrutura, olha o tipo do evento, a experiência, sabe? Eu fui meio que treinando o olhar dela. Leva a sua equipe para conhecer isso, para ver que pergunta que os outros fazem, para você entender que você já está nesse nível. Porque às vezes a pessoa cresce, a gente vai acompanhando, ela cresce, mas ela não se vê. Ela acha que ela ainda está lá, sabe? E aí, esse é o tipo de coisa também que ela a se gente vender, indica. dificulta ela precificar, dificulta ela fazer, não é? Ela fica... Crescer, né? Crescer, exatamente. Em termos de... Hoje em dia, nós estamos aqui, 2022 e tal. Qual que é o maior desafio para uma mulher que quer se posicionar no meio empresarial, no Vale Pandemia? Não, claro que não. Mas o que seria o maior desafio hoje que você tem reparado? Olha, me vem 2 coisas. Primeiro, acreditar nela. Segundo, saber que ela pode buscar ajuda. Perfeito. Você conhece o Rentalize Bank? Um banco digital completo na palma da sua mão. Baixe agora o app na sua loja de aplicativos. E você, se você não tivesse essa consultoria, você buscaria ajuda ou faria o quê? Outra coisa, não vale o direito que você já falou que não é a sua praia. Se eu tivesse que fazer outra coisa? Outra coisa, beleza, não deu certo, não quero, sei lá, desistir, vou começar do zero. Gente, mas quem que mandou você fazer essa pergunta? Ele é do mal, ele mandou no começo do programa. Que Pô, horas vamos que pegar você ela, combinar vai cair que eu tô neném. sabendo? Ele é do mal. Eu vou ganhar neném, você não tem... Tipo, eu seria mãe. Peraí, não, peraí. Não se vê fazendo nada do que você já aconselhou, por exemplo? Calma, gente, me dá um tempo. Cara, Tempo. Isso é tempo. Um tempo. Mas isso é muito legal, né? Porque fala de propósito, do que ela pensa, né? Então a gente tá aqui conversando, sabe? Pra disfarçar, pra ela ficar Pode pensando nisso. disfarçar. Pode Mas é pensar, porque não foca tem a na ver gente. com propósito e tal. Eu falo, cara, ela tá tão... Focado Tá naquilo que ela conectada. faz, né? Esse é o meu propósito. Eu ajudaria mulheres a reposicionar, eu ajudaria homens a reposicionar. Eu sei que. Aí, tempo! Já sei o que eu ia fazer. Então, eu teria
Se não fosse nada disso que eu já faço, certo? Aham, sim. Tá, isso tá eliminado. Outro negócio. Tá. Eu teria uma papelaria para empreendedores. Voltou lá no biscuit, como que é? Não, No começo. não, mas uma papelaria... Venderia livro deixa meu a biscuit R$1.000. lá, respeita meu Deixa lá. biscuit. Contrataria o filho do Respeita a minha Júlio. história. Respeita isso. Contrataria o filho do Júlio e venderia caderno a Já tá R$1.000. contratado, caderno a R$1.000. Mas eu desenvolveria um negócio físico. Tá vendo? Te peguei Diferente também. mesmo, diferente. é. Um Físico, negócio começou em físico, já é físico em que o foco fosse assim, ter produtos de negócios, sabe? Ter produtos para empreendedoras. Então não seria papelaria como convencional. Uhum, vender Não, seria material bem escolar. direcionado. Meu caderno é Não Montblanc. não pega essa ideia. Meu caderno é Montblanc, minha caneta é Montblanc. Venderia no seu escritório? Isso aqui é para empreendedor. Ó. O cara já cobra mais caro só de abrir um caderno desse. Ó. A gente poderia ter Hã? poderia ter uma parte deles lá, né? Chique demais, ganhei isso aqui. Muito chique. Valeu, Não, mas Montblanc, você é pelo muito patrocínio. chique, Júlio. E sucesso pra você? Adorei esse tipo de parceria. Ah, legal. Alto nível. Alto nível, Coisa que eu pô. gosto. Eu também gostei. Coisa só que chique. eu não ganhei nada, cadê? É coisa Se tivesse chique. Vale alinhado mal, tem a nosso caneca do posicionamento Junior. estratégico, Você não ganha, estaria. sabe por quê? Porque você Por só quê? faz pergunta difícil, a pessoa fica com Exato. medo de Raiva, você. né? Fica com raiva. Não, eu vou fazer a pergunta Ó, o final Gil não. aqui e que tem que fazer parte do nosso programa. O que é sucesso pra você? Pronto, mais leve. Opa. Você Mais todo ou dia- menos, né? Todo dia você fala isso com as suas Com as suas clientes, alunas. né? Com as suas É. alunas. A primeira coisa que me vem é paz de espírito, sabe? Paz de espírito quando a pessoa se sente realizada com o que ela faz, se sente bem remunerada pelo que ela faz e tem qualidade de vida. Uau. Equilíbrio. Que entra naquilo que você falou lá no início, do propósito, né? A fazer as coisas com sentido, né? Isso. E não fazer automaticamente. Se sente Realizada. realizada com o que ela faz, Isso. Remunerada. remunerada pelo que ela faz. Isso, bem remunerada. Não adianta só paixão, né? Muito amor e pouco business. É isso aí. E tem qualidade de vida. Do jeito que funcionar para cada pessoa. Sim. Certo? Porque cada um tem uma necessidade de qualidade de vida Exatamente. também. Caramba. Legal. Baita entrevista, hein, meu? Muito bom. Muito bom. People, pra quem não sabe, People escreve P-I-P-O-U. Isso. Né? Que Super legal esse nome. eu achei super criativo A hora que também. ele colocou lá na pauta, lá no WhatsApp. Falei, People. Falou, cara, será que o Júlio não tá sabendo Porque escrever? Cara, eu sei que ele é meio, né? Tchau. Não, eu falei, cara, mas tem aí a é ver com muito. pipoca. Posso contar essa Claro. parte? Será que dá? Pode sim. Gente, essa parte é super legal. O primeiro nome que a hora que eu digitei no Instagram pra te seguir foi alguma coisa com pipoca. Porque pipou. Aí apareceu alguma coisa lá. Eu falei, Júlio, É a posso logo ver o deles. Instagram? A logo, não sei se vocês usam muito o termo É da o ícone. pipoca. É o Aham, ícone. O ícone chave nosso É uma pipoca. Mas conta, vai, te atrapalhei. Não, tudo bem. Nós já estamos perdoados aqui. Melhor, né, Júlio, já ficar de Tá bem tudo com bem, ele, senão não. ele manda outra pergunta Ele vai muito mandar outra difícil. daquelas que tô caem no formulando. Enem. Se der mais tempo aqui. Mas a história da pipoca foi porque quando a gente foi construir o nome da marca, além dessa história aí de ser de pessoas para pessoas, né, de querer também algo que remetesse à inovação, a uma proposta mais moderna e próxima, a gente teve acesso a um texto de Rubem Alves, poeta nosso mineiro, falecido. Esses dias a gente brincou, vamos chamar Rubem Alves. Alguém falou, falei, vamos vamos cuidar só como que nós vamos chamar. Online. Porque aqui, né, no poder do pensamento, no copo, na mesa branca. Mas ele escreveu um texto muito genial chamado A Pipoca. E nesse texto ele faz uma correlação entre a pipoca e nós, seres humanos. E ele diz o seguinte, gente, o meu negócio é escrever, né? A minha praia são as palavras, não é cozinha, não sou boa de cozinha, mas eu vou me desafiar a fazer uma correlação aqui de uma coisa que eu acho interessante. E ele começou a falar que a pipoca, ela passa por um processo de acesso ao fogo, né? Ela tem que passar pelo fogo, seja na panela, ali no micro-ondas, do jeito que a gente inventar de fazer. E como que é o nosso passar pelo fogo, nosso ser humano? É quando a gente tem que encarar os nossos medos, desafios, as nossas inseguranças, fazer coisas que a gente nunca fez, né? Todo mundo vai passar pela primeira vez em 1000 coisas na vida. Então, é natural que o ser humano fique
com medo e fala, gente, pelo amor de Deus, agora eu vou morrer, vai acontecer uma catástrofe. E é a pipoca lá dentro da panela, vendo que a situação dela tá ficando feia, né? A tampa fechou, o calor tá aumentando, o fogo tá aumentando, e aí qual que é o próximo passo? E existem 2 caminhos. O primeiro é ela encarar esse fogo. Ela partir para cima e falar, quer saber? Bora com fogo e tudo, vamos ver o que vai acontecer. E o outro caminho, ela ficar bem quietinha lá no fundo da panela, do tipo, deixa eu quieta aqui, que eu não quero mexer com nada disso, que são os piruás, aquele milhinho de pipoca que se recusa a estourar, né? Que não estoura, que fica lá só pra gente quebrar dente no final. É isso que eu ia falar, e que é bom pra quebrar dente. Ou pra arrancar dente, né, de criança que tá mole, que nós estamos nessa vibe de criança agora também, lembra? E aí, ele diz o seguinte, que as pessoas que escolhem passar pelo fogo, elas se transformam em uma flor branca. Eu acho muito poético, sabe? Essa transformação em uma flor branca, porque ela se transforma em uma coisa totalmente nova, num algo novo. Só que ela só consegue fazer isso porque ela teve a coragem de passar pela... Exatamente. Massa. Foi forjada. E aí, quando a gente viu esse texto, a gente falou, nós queremos trabalhar com pessoas que querem se transformar em uma flor branca. E esse foi o nosso chamariz, assim, sabe? De falar sempre da pipoca, desse processo de transformação e da escolha, né? E da escolha. É isso mesmo. Então, já que a gente falou como é que escreve People, P-I-P-O-U, passa o seu Insta, o Insta da People pra galera seguir. O meu Insta é Fernanda Arantes Mentora e o Insta da People é Somos People. Demais, demais. E se você quiser se transformar também como uma pipoca, continue consumindo os nossos conteúdos no Rentalize Oficial no YouTube. Tem o corte do Papo à Vista, tem vários. A gente pega com muito carinho e separa os trechos que fazem muito sentido para você, para sua trajetória empreendedora e para sua trajetória transformadora. Siga a gente no Instagram, Rentalize_Oficial. Compartilhe esse conteúdo com aquele amigo seu. Abra sua conta no banco digital da Rentalize. Rentalize Bank. O Rentalize Bank, para você também ter sua liberdade financeira, não é não? É isso aí. Um monte de recado. E a forma de encerrar aqui é nada tão mais diferente do que... Não é nada inovador. Não é nada inovador. Desde o primeiro episódio, quem passa por aqui recebe a nossa ganha caneca. uma caneca dessa. Gil, essa caneca você não compra. Você ganha. Não, você E só conquista. aqui. Você conquista, exatamente. Vamos falar de novo. Vai, de novo. Vai, faz Isso aí, corte. corta aí, ó. Ensaia. Não tem corte, não. Vai ser Não, assim mesmo essa ao vivo. corta. Essa caneca você não compra. Você conquista. Que isso? Quem passou pelo fogo do Papo à Vista Quem foi forjado. foi forjado. Pelas A Fernanda minhas perguntinhas entrou de Enem. pela pergunta Coragem capciosa. tá aqui. Pessoa que entrou aqui como milho e saiu daqui como uma pipoca. A flor Tá branca. vendo? Uma flor branca com uma caneca pintada à mão pelo Rafael Jonier. Foi excelente o nosso papo. Muito bom, Espero muito que bom as nossas espectadoras, mulheres, se sintam motivadas aí a passar pelo fogo, Sim. né? Te sigam. Te sigam. Contrate seus serviços. Opa. Se fizer sentido. É isso aí. Aproveita enquanto ainda tem tempo, É né? Daqui a lógico. pouco... O tempo é Queremos entrevistar limitado. uma aluna sua daqui a um tempo. Verdade, já estamos Por causa da ótimo. experiência. Aí a gente tá conversando com a... Já indica alguém depois pra gente. Não, a gente já tá conversando com a... Eu não tô, você tá. Eu tô. Eu esqueci, mas tá aqui. Você não tá sabendo, mas a conversa do tá... Agroligadas. Legal. É a Geni. Geni, Já tá em conversa com a Geni, ela vai estar aqui com a gente falando sobre Agroligadas. Ótimo. É verdade. E Legal. é isso. Até terça-feira que vem com mais Papo à Vista. Muito obrigada. E tchau. Foi Amei. ótimo. Muito Show. bom, muito bom. É o melhor programa do Mato Grosso de Certeza. empreendedorismo. Gerado aqui ainda.